como eu estava falando, eu queria falar com você sobre um personagem da Bíblia. Na verdade, nesses nossos próximos encontros, nós estaremos estudando um pouco da vida desse personagem da Bíblia. Se eu perguntasse para você qual personagem que você admira, muito provavelmente seriam mencionados os mais diversos personagens. O principal de todos, obviamente, seria Jesus. Mas trazendo a realidade para mais perto da gente, personagens pecadores, humanos como nós, que estão ou estiveram nesta caminhada, neste mundo de pecado como nós estamos, poderiam ser mencionados inúmeros personagens. O apóstolo Paulo, José, Moisés, Daniel, que estamos estudando agora na lição da Escola Sabatina, são inúmeros personagens. Mas eu queria, nesta noite, destacar com vocês a vida de um personagem. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue-a. E se você não está, corre lá que dá tempo de pegar ainda. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Aqui em 1 Reis, capítulo 17, nós encontramos a história desse nosso personagem, que é o profeta Elias. Abra sua Bíblia aí no capítulo 17 de 1 Reis, no primeiro verso, e nós lemos assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O interessante é que este único verso que nós lemos aqui, 1 Reis, capítulo 17, verso 1, aqui tem toda a história do profeta Elias. E aí você pode dizer, mas pastor Lícios, não tem nada dizendo aí, justamente. É tudo isso que nós sabemos da vida anterior do profeta Elias está aqui. Nós não sabemos nada. Quando a gente olha a história do profeta Samuel, a gente vê a história dos pais dele antes de ele nascer, antes dele ser gerado. E a gente vai vendo todos os detalhes. Quando a gente olha a história de João Batista, a mesma coisa, e outros personagens da Bíblia, Moisés, por exemplo, a gente vê toda a história antes deles surgirem no cenário da história. Mas Elias não. Tudo que a gente sabe sobre Elias é o que está aqui. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. É só isso que a gente sabe. Aqui, o que nós encontramos é que ele era de uma região chamada Tisbé, que não se sabe exatamente aonde ficava. Ele morava na região de Gileade e viveu nos tempos de Acabe. É o que a gente sabe de Elias até aqui. Claro que daqui para frente a gente conhece bastante da história dele, mas até chegar esse momento é tudo o que sabemos. Nós não sabemos se ele era de uma origem nobre ou se ele era um plebeu. Nós não sabemos se ele era de uma família rica ou se era uma família pobre. Nós não sabemos se Elias era casado ou solteiro, se tinha filhos ou não, se tinha família ou não. Nós não sabemos sobre os amigos dele. Nós não sabemos nada sobre ele. Mas assim mesmo, Elias traz uma mensagem para nós. A história dele traz uma mensagem para nós extremamente importante. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, para que a gente possa entender a história de Elias. É preciso a gente entender o momento em que Elias estava vivendo. E para a gente entender quem era ou quem foi o profeta Elias, é importante nós sabermos quem era o governante daquela época, o rei Acabe. E para a gente conhecer um pouco mais do rei Acabe, é preciso a gente voltar só alguns versos atrás.
No capítulo 16 e o verso 29, a gente lê o seguinte: Acabe, filho de Onri, eu estou lendo aqui o capítulo 16 e o verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de menor importância andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. E também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E aqui eu faço uma pausa. Sabe, a Bíblia tem alguns detalhes muito interessantes. E um desses detalhes é a preocupação do nosso Deus em registrar a história para nós. A história do povo de Israel está registrada basicamente em 4 livros: 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Só que aqui tem um detalhe interessante. Quando a gente olha a história do povo de Israel, a gente vê que eles saíram do Egito, jornadearam pelo deserto e finalmente entraram na terra de Canaã. Depois que eles entraram na terra de Canaã, viveram por muitos anos sendo governados por juízes. Até que no tempo do profeta Samuel, eles pediram um rei. E Deus autorizou que eles tivessem um rei. E então tiveram como primeiro rei Saul. Você lembra a história de Saul? E você lembra também qual foi o rei que veio depois? O rei que veio depois de Saul foi o rei Davi. Você lembra também o rei que veio depois de Davi, o filho dele, Salomão. Mas e se eu te perguntar qual rei que veio depois de Salomão? Um ou outro talvez lembre, mas a maioria não lembra. Lembramos de Saul, lembramos de Davi, lembramos de Salomão. O restante desses reis a gente já tem um pouco mais de dificuldade para lembrar, por uma razão bem simples. Deste momento para frente da história, as coisas se complicam demais. É neste momento, no tempo de Roboão, o filho de Salomão, é este que substituiu Salomão. No tempo de Roboão, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. Roboão ficou com aquela parte que ficou chamada como Judá, ou também conhecida como Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. Jeroboão ficou com a parte do norte, que ficou conhecida como Israel, a capital em Samaria. O Reino do Sul, capital em Judá, ou chamado de Judá, capital em Jerusalém, tinha 2 tribos. O Reino do Norte, capital em Samaria, tinha 10 tribos. E como eu disse, 1º e 2º Reis vão narrando essa história dos reinos divididos. 1º e 2º Crônicas também vão narrando a mesma história desses reinos divididos. Só que tem uma diferença básica entre reis e crônicas. 1º e 2º Reis contam a história dos reinos divididos, a história do reino de Judá, a história do reino de Israel. Porém, a ênfase do relato de 1º e 2º Reis está no reino de Israel, no reino do norte, contando a história dos reis que governaram as 10 tribos de Israel. 1º e 2º Crônicas também conta a história dos 2 reinos paralelos, mas a ênfase em Crônicas está em Judá, o reino do sul, capital em Jerusalém, com as 2 tribos. E quando a gente olha tanto Crônicas como Reis, a gente vê muitas vezes um relato da seguinte maneira: e reinou fulano de tal tantos anos e descansou. E
governou tantos anos e fez o que era bom perante o Senhor, ou fez o que era mal perante o Senhor? Geralmente as histórias desses diversos reis terminam assim, dizendo ou que foram bons reis fazendo a vontade de Deus, ou que foram maus reis fazendo o que era contrário à vontade de Deus. E aqui vem outro detalhe interessante. Quando a gente olha 1º e 2º Crônicas, a história dos reinos do sul, a história do reino de Judá, capital em Jerusalém, nós vemos que teve alguns reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, mas a maior parte desses reis fez o que era bom, ou tentou fazer o que era bom perante o Senhor. Quando a gente olha a história de 1º e 2º Reis, que conta a história dos reis de Israel, o reino do norte, capital em Samaria, a gente já vê o contrário. A gente vê que até teve um ou outro rei que tentou fazer o que era correto perante Deus. Mas a maioria desses reis de Israel, do reino do norte, capital em Samaria, a maioria desses reis fez o que era mal perante o Senhor. E é aí que a gente volta para o texto, agora de 1 Reis, capítulo 16, o verso 30. Nós já lemos este verso, e a gente lê assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Israel teve inúmeros reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, mas Acabe conseguiu fazer ainda pior. Ele conseguiu ir ainda mais longe ao se desviar dos caminhos de Deus. E em seguida, os versos 31 em diante, até o verso 33, nós encontramos um breve resumo das coisas erradas que ele fez. Ele se casou com Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ele construiu altares a esses falsos deuses. E mais que isso, ele levou o povo de Israel a adorar esses falsos deuses. E é justamente neste momento da história que surge Elias. No momento de um colapso total do reino de Israel. No momento de um afastamento, no momento de crise, Deus levanta o seu profeta para trazer mensagens de alerta, mensagem de reavivamento, mensagem de reforma para o seu povo. Mal comparando, não é muito diferente do que nós estamos vivendo. Talvez não estejam acontecendo nesse momento as mesmas coisas que aconteciam no tempo de Acabe, mas é um momento de crise que nós estamos atravessando. O nosso país, o mundo em que a gente vive, está atravessando uma crise espiritual como nunca antes. Uma crise de afastamento de Deus. E mais do que nunca, queridos, a mensagem de Elias, ela é válida para nós hoje. Mais do que nunca, a mensagem de Elias é importante para mim e para você. Mais do que nunca, a mensagem do profeta Elias é necessária para nós. E na história do profeta Elias, a gente encontra alguns detalhes importantes. O primeiro dos detalhes é aquele pelo qual nós começamos. Nós não sabemos quem era o profeta Elias. E sabe por que não sabemos quem foi o profeta Elias? Não sabemos qual foi a origem do profeta Elias, a história da família do profeta Elias? Sabe por que não está revelado? Por uma razão bem simples. Não está revelado porque não é importante para nós. Deus não estava preocupado com a origem do profeta Elias. Da mesma forma, Deus ele não está preocupado com a sua origem. Deus não está preocupado com a sua história daqui para trás. Deus está preocupado com a sua história daqui para frente. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é autônomo ou assalariado, não importa se você é casado ou solteiro, não importa se você é idoso ou se é jovem, nada disso importa para Deus.
O que importa para Deus é que você existe. O que importa para Deus é que você nasceu. O que importa para Deus é que foi por você e por mim que Cristo morreu. É isso que importa para Deus. A nossa origem não importa. A nossa origem não nos ajuda na salvação. E a nossa origem também não vai atrapalhar na nossa salvação, porque Cristo morreu para salvar cada um de nós individualmente, indistintamente, desde que aceitemos a salvação que ele oferece, desde que aceitemos o perdão que está à nossa disposição, desde que aceitemos a salvação que ele está dando de graça para cada um de nós nesse instante. Mas, queridos, este é um ponto que eu gostaria de destacar. Um outro ponto que eu gostaria de destacar na história de Elias, que a gente pode ver nesta noite. Veja, estamos falando do primeiro verso apenas. 1 Reis, capítulo 17, o verso 1. Nós vimos aqui que a história de Elias não traz uma origem. Mas em seguida, a gente vê a primeira fala que aparece de Elias aqui na Bíblia. Nós encontraremos ele falando outras coisas mais adiante, mas esta é a primeira fala do profeta Elias nesse drama que começa a se desenrolar aqui no reino de Israel. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. 2 pontos extremamente importantes que eu gostaria que você gravasse bem vivo na sua mente. Tão certo como vive o Senhor. Queridos, o nosso Deus ainda é o mesmo Deus do profeta Elias. O Deus do profeta Elias era um Deus vivo. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus vivo também. Aqui nós encontramos também podemos dizer, uma guerra dos deuses, por que não? Como nós vimos anteriormente, Acabe se casou com Jezabel, filha de Etibaal. Quem era Etibaal? A Bíblia diz que ele era rei dos Sidônios. Mas mais do que isso, Etibaal era o sumo sacerdote do culto de adoração a Baal. E a sua filha, Jezabel, era sacerdotisa da deusa consorte, a deusa companheira de Baal, a deusa Astarote ou Aserá, como às vezes é chamada. Este reino, Sidom, ele era o centro da adoração desses 2 deuses. E quem eram esses 2 deuses? Na crença daquela época, Baal era considerado o deus das águas. Era o Deus que enviava a chuva. Se chovia, era a bênção de Deus. Se tinha o rio com água, era a bênção de Deus. Se tinha orvalho na terra, era a bênção do Deus Baal. Tudo bênção desse Deus, tudo bênção de Baal. Os rios, os lagos, a chuva, o orvalho, tudo que tivesse a ver com água, era a bênção de Baal. Por outro lado, Astarote ou Azerá era a deusa da fertilidade. Se as plantas produziam seu fruto, se a terra produzia os meios de subsistência para o povo, se os animais procriavam, se os pais e mães tinham seus filhos, tudo isso era a bênção de Azerá, a bênção de Astarote. Não é à toa que chega Deus e manda Elias dizer para o rei de Israel: olha, vocês estão dizendo que a chuva que está caindo é a bênção de Baal. Vocês estão dizendo para o povo de Israel que o soja que está produzindo, o trigo que está produzindo, a uva que está sendo produzida, a ovelha que está nascendo, tudo isso é bênção de Azerá, bênção de Astarote. Mas eu estou aqui para dar um recado do meu Deus, o Deus vivo, o Deus dos céus, o Deus de Israel. Eu estou aqui para dizer que não vai chover. Eu estou aqui para dizer que a terra não vai produzir mais nada. Vocês dizem que o Deus de vocês é que manda produzir, e eu estou aqui para dizer que o meu Deus não vai
deixar produzir nada. Vocês dizem que é o Deus de vocês que faz a chuva cair. E eu estou aqui para dizer que o meu Deus mandou avisar que não vai chover mais nada. E vamos ver qual é o Deus que tem poder. Vamos ver qual o Deus que realmente manda neste nosso mundo. É esta mensagem que Elias está dando para Acabe. É este o recado que ele está dando para o povo ali de Israel. E ele diz: eu estou falando isto porque eu estou representando o Deus vivo. Sabe, queridos, esse Deus vivo, ele continua vivo ainda hoje. O nosso Deus não está morto. Ao longo da história, principalmente no período do comunismo, tentou-se dizer que Deus estava morto. Nos países comunistas, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a este modelo, aquele modelo, não estou entrando em questão política aqui, mas nos países comunistas, a religião era proibida, a adoração a Deus era proibida. Para que adorar a Deus se Deus está morto, se Deus não pode fazer nada por você? Queridos, o nosso Deus não está morto. O nosso Deus estava vivo no tempo de Elias e continua vivo até hoje e viverá por toda a eternidade. Amém? Sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus vivo. O mesmo Deus que teve poder no passado para curar enfermos, ele tem esse poder ainda hoje. O mesmo Deus que teve poder no passado para multiplicar alimento é o Deus que tem o mesmo poder hoje. O mesmo Deus que teve poder para devolver a vida aos que estavam mortos é o mesmo Deus que está cuidando de nós. Você não serve um Deus morto, você não adora um Deus morto, você adora e serve um Deus vivo. Esse é o primeiro detalhe. O outro detalhe que eu quero destacar da fala de Elias é o que vem logo em seguida. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Em que momento Elias falou isso? Em que local Elias falou isso? Elias estava perante o trono do rei Acabe. Podemos dizer que Elias, naquele instante, estava no próprio centro de poder do inimigo naquela nação. Acabe e Jezabel estavam representando o inimigo. Acabe e Jezabel estavam representando Satanás, fazendo com que o povo de Israel adorasse a Satanás. Eles eram os representantes de Satanás naquele momento e Elias estava na presença deles. Mas mesmo na presença deles, mesmo na presença da representação do mal, Elias tem a coragem de dizer: eu não estou na presença de vocês. Eu não estou na presença do inimigo. Eu estou na presença do Deus vivo. Eu estou na presença do Deus poderoso, do Deus de Israel. Sabe, queridos, isso é importante para nós. E é importante que eu e você tenhamos a consciência de que estamos na presença de Deus a cada instante. Não importa se estamos em casa ou se estamos no trabalho, nós estamos na presença de Deus. Não importa se estamos fazendo algum negócio, se estamos estudando, se estamos conversando com os vizinhos, estamos na presença de Deus. Isso deve nos fazer refletir. Porque se eu estou na presença de Deus quando eu estou fazendo negócios, eu não posso fazer um negócio errado. Eu não posso querer passar a perna em uma outra pessoa, porque eu estou na presença de Deus, Deus está vendo tudo isso. Se eu estou em casa, eu não posso brigar com a minha família, eu não posso ser rude com a minha esposa, eu não posso ser rude com os meus filhos. Eu estou na presença de Deus. Quando eu estou estudando, eu não posso, na hora da prova, tirar proveito, tentar colar de algum colega, porque eu estou na presença de Deus. Vejam como é importante termos a noção de que estamos na presença de Deus. Mesmo lá diante do trono de Acabe, podemos dizer até diante do trono de Satanás, Elias tinha consciência de que ele estava na presença de Deus. Por quê?
porque Deus não deixa os seus filhos abandonados. Se Deus permite que a gente passe por uma circunstância, se Deus permite que a gente passe por uma determinada situação, Ele não nos deixa sozinhos. Se estamos passando por uma crise agora, não nos desesperemos. Nós estamos na presença de Deus. Se estamos passando por um período de tempo nebuloso, se a gente, ao olhar para o futuro, a gente vê nuvens negras diante de nós, não nos desesperemos. Nós estamos na presença de Deus. Deus está conosco. Deus está olhando para nós. E agora, mais do que nunca, é importante segurarmos nas mãos de Deus. A maioria de vocês conhecem meu filho, inclusive, ele está me assistindo agora, talvez fique bravo comigo. Me perdoe, filho, não fique bravo comigo. Mas o Júnior, quando era pequeno, ele tinha medo de algumas coisas, já venceu esses medos. Mas eu me lembro de uma situação bem curiosa. Nós morávamos no Acre naquela época, e ele tinha 2 aninhos, 3 aninhos no máximo, e nós estávamos fazendo uma viagem, indo do Acre para o Espírito Santo, visitando os nossos parentes, também tenho alguns familiares assistindo aqui neste momento. E no decorrer da viagem, nós paramos, depois de um longo dia de viagem, mais de 1.000 quilômetros de viagem, nós paramos em Cuiabá, na casa de um dos meus tios, e ali tinha uma piscina, e a gente aproveitou para entrar na piscina e refrescar um pouco, muito calor, e tirar um pouco daquele cansaço da viagem. E nós temos algumas fotos daquele momento, eu não vou mostrar agora, filho, pode ficar tranquilo, mas temos algumas fotos deste momento tão precioso, único que a gente viveu. Ali eu estou dentro da piscina e o Júnior está na beirada, do lado de fora. E eu me lembro como se fosse hoje, ele morrendo de vontade de entrar, mas com medo. E eu dizia para ele, filho, pula, pula que o papai segura. E ele ficava ali, ensaiava, pulava, não pulava, e com medo, e eu insistia, pula que o papai segura. Até que ele fechava o olhinho, apertava bem o olho, fechava as mãozinhas assim e pulava. E na hora que eu pulava, eu segurava ele, deixava ele descer um pouquinho na água, erguia, abraçava e fazia aquela festa. Ele fazia aquela festa, se agarrava em mim, apavorado e feliz, uma mistura de sentimentos. E ali, depois de alguns instantes, eu perguntava para ele, filho, quer pular de novo? Ele dizia que sim, e aí começava tudo de novo. Ele ia lá para a beirada, eu dizia, pula. E ele ensaiava, até que fechava o olhinho e pulava. Sabe por que ele fechava o olho? Ele não estava orando ali, mas ele estava com medo. Mas no mesmo instante que ele estava com medo, ele estava confiando que o pai ia cuidar dele, que o pai ia segurar ele. E é isso que a gente precisa fazer, queridos. Se estamos receosos quanto ao futuro, fechamos o olho. Oremos, clamemos ao Pai e tenhamos certeza de que podemos ir para o futuro, podemos dar esse salto, que o nosso Pai, o Deus dos céus, Ele é um Deus vivo, nós estamos na presença dEle e Ele vai cuidar de nós. Eu confesso para vocês que eu não sei o que o futuro nos reserva. A única coisa que eu sei é que a irmã White, já no finalzinho da sua vida, ela disse algo extremamente importante. Uma das últimas coisas que ela escreveu. Ela disse, nada temos que temer quanto ao futuro, ao menos que nos esqueçamos a maneira grandiosa, a maneira tão especial, a maneira tão carinhosa com que Deus tem cuidado do seu povo no passado. Amigo, meu irmão, minha irmã, não tema, confie. A Bíblia nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais
Ele fará. Façamos a nossa parte. Sigamos as orientações das autoridades, oremos pelas autoridades, mas confiemos em Deus. Estamos na presença dele porque ele está conosco a cada instante. Ele quer segurar na nossa mão. Segure na mão de Deus. Se tiver que saltar, salte. Salte confiando que Deus vai cuidar de você. Ele não abandonou o seu povo no passado. Não é agora que ele vai nos abandonar. Você confia nisso? Se você confia, se você crê nesse Deus tão especial, tão maravilhoso, feche os seus olhos e vamos falar com ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, eu quero te agradecer pelas mensagens que a tua palavra nos traz. Quero te agradecer porque na tua palavra encontramos momentos da história sagrada que nos mostram que o teu povo está em tuas mãos a cada instante. E nesse instante, Pai, como pastor, eu quero colocar todos esses teus filhos que estão nos assistindo nesse instante em tuas mãos. Suplicando, Pai, cuida de cada um de nós. Segura-nos a todos em tuas mãos. Nós estamos diante do momento de darmos um salto. Não sabemos o que o futuro nos reserva. Sabemos que as nuvens negras estão diante de nós. Mas ajude-nos, Pai, a confiarmos de que em tuas mãos estaremos seguros. Ajude-nos a termos a certeza de que assim como cuidaste do teu povo no passado, estarás cuidando de cada um de nós. Ajude-nos, Pai, a sermos fiéis a ti. Ajude-nos a fazermos a tua vontade e ajude-nos a confiarmos em ti. Abençoe cada um dos teus filhos. É o que eu clamo neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.